Eles tinham razão. Portanto, agora, chegou o momento de testar a confiança de Tom, a verdadeira prova da sua dedicação, disse Tal. Eu estarei observando os Santos, disse Guilo. Meno verei como eles enfrentam essa situação. Tal tocou Guilo no ombro. Essa será uma dessas coisas que esperamos deem certo. O que possa dar certo, que possa dar certo. Pelo bem de Tom, disse Nathan. Pelo bem de todos, acrescentou Armot. O que nos traz a bem, Collie, instigou Tal. Ele está prestes a entrar nessa história agora mesmo, respondeu Nathan. 2. O agente Ben Collie encostou o carro de radiopatrulha no estacionamento atrás da delegacia e permaneceu sentado ao volante por um momento depois que o motor parou. Tinha sido um longo dia, e ele estava cansado. Bascom não gerava tanta atividade pesada assim, mas hoje o dia tinha sido um pouquinho mais difícil. O caminhoneiro que ele havia detido por excesso de velocidade dava dois dele e não gostou de ter de se haver com um policial, tão jovem, muito menos um que era preto. Bill Schultz ainda não havia prendido aquele seu cão, e, agora outra pessoa tinha sido mordida. Ele havia apanhado o garoto Trantz com maconha de novo, e, os pais do rapazinho ainda não queriam acreditar. Era essa a dificuldade do trabalho policial. A gente sempre tinha de ver o lado mal das pessoas, quando elas estavam bravas, na defensiva, justificando a própria conduta, bebadas, drogadas. Oh, deixe disso. Bem, o dia terminou. Existem algumas pessoas boas no mundo, de verdade. Você simplesmente precisa ir para casa, jantar, ver bem. Sim, isso botará tudo em ordem. Ele saiu do carro, escreveria uns relatórios rápidos e iria para casa assim que. Ora, de quem são esses carros? 2 carros estranhos ocupavam as vagas reservadas do estacionamento, e não era aquela a pequena perua de Tom Harris? A essa altura, a delegacia estava fechada, era tarde demais para visitas. Era melhor averiguar quando estivesse ia dentro. Ele entrou pela porta dos fundos e começou a percorrer o longo corredor que ligava os escritórios dos fundos e o bloco de celas com a área do escritório da frente. E, credo, com quem o Mulligan está berrando agora? Ele podia ouvir a voz do sargento Mulligan lá da outra ponta do corredor, trovejando através da porta aberta do escritório. Então, está bem. Não precisa me contar nada. Pode mentir. Gente, como você está sempre mentindo mesmo, e ficarei feliz em ouvir, porque assim poderei usar o que disser contra você. Sargento, não estou mentindo. Ben deteve-se no corredor para ouvir. Aquela outra voz parecia conhecida. Então, diga-me a verdade, está bem? Pediu Mulligan. Você tem feito uma verdadeira festa com aqueles garotinhos, não tem? Sargento, repito. Não há nada de mais ocorrendo na escola, ou na minha casa, ou em parte alguma. Esta coisa toda é um terrível engano. Era mesmo o carro de Tom Harris lá fora, e aqui estava Tom se sentindo por baixo na conversa com o sargento. Ben teve de espiar. Essa conversa parecia cada vez pior. Senhor, por favor, não deixe que seja o que parece ser. Eu começava a me sentir melhor pensando nas pessoas boas do mundo. Ele seguiu, pelo corredor desguarnecido, até a porta de Mulligan, e enfiou a cabeça por ela. Já voltei, Harold. Nada demais, estou simplesmente avisando que cheguei, apenas tentando descobrir o que está acontecendo. Ben permaneceu ali, rígido, olhando o homem abalado, nervoso, sentado à frente da amassada escrivaninha de metal verde do grandalhão que era o sargento Mulligan. Mulligan estava no auge de sua feiura gorda, e realmente gostando daquilo. Ele sempre se divertia com todas as coisas erradas. Ei, Collie, veja o que apanhei hoje. Outro cristão. Aposto que vocês dois se conhecem. Ben parecia confuso. Ei, Tom, o que há? Abuso de crianças. Mulligan estava orgulhoso do fato, orgulhoso do que apanhara. Tenho um caso de verdade cozinhando aqui. Então o senhor sabe muito mais a respeito do que eu, exclamou Tom, com olhos avermelhados por lágrimas. Ele ergueu o olhar para Ben. O sargento aí, simplesmente postou-se ali enquanto uma assistente social,
Veio e levou Ruth e Josias, simplesmente os arrastou de casa, e a voz de Tom elevou-se com medo e raiva. Quero saber onde eles estão. Mulligan, insensível como uma pedra, deu uma risadinha desdenhosa para bem. Espere até ouvir o que este nojento tem estado a fazer com algumas crianças da escola cristã. Tom ergueu-se de sua cadeira. Não estive fazendo nada e será que não consegue meter isso na cabeça? Trate de sentar-se, amigo. Mulligan era muito maior do que Tom e fazia tudo o que podia para mostrá-lo. O coração de Ben se contorceu no peito. A escola cristã Bascom só tinha uma academia do Bom Pastor, um pequeno ministério com séries que iam da primeira à sexta, tocado pela. Eu diria que sua igreja está em grandes apuros, avisou Mulligan a Ben. Ben baixou o olhar a Tom Harris, um dos homens mais gentis, mais santos que ele já conhecera. Tom tinha uns 30 e tantos anos de idade, cabelos crespos e ondulados, e um rosto jovem. Ben sabia que o sujeito era mais do que apenas honesto, era positivamente vulnerável. De jeito nenhum, cara. Tom Harris não fez nada. Tom disse bem suavemente: você está ciente dos seus direitos. Ele não está preso. Falou Mulligan com aspereza. Veio aqui, por conta própria. E não vou embora enquanto não conseguir alguma cooperação. Ameaçou. Tom. Ei, não venha com essa agora, defendeu-se Mulligan. O pessoal estadual tem de averiguar tudo isso. Então vamos chamá-los, sugeriu Ben. Vá caindo fora, Cole. Vocês dois são amigos e todo o mundo sabe disso. Você não vai chegar nem perto deste caso. Tom exigiu em palavras lentas, bem enunciadas. Quero ver os meus filhos. Está falando com a pessoa errada. Tom apontou com o dedo. O senhor estava lá. Abusou de sua autoridade e deixou aquela tal de Bledsoe marchar para dentro da minha casa, como se fosse algum tipo de ataque da Gestapo. Ela aterrorizou meus filhos e invadiu minha propriedade particular bem debaixo do seu nariz. Mulligan, ereto e alto, em sua cadeira, advertiu firme e simplesmente: cuidado com o que diz, Harris. A senhora Bledsoe tem uma ordem bona fide do tribunal para levar seus filhos, por causa de uma queixa registrada contra você. Tom ficou estupefato. Que queixa? Não sei. Pergunte a Bledsoe. Isso é departamento dela. Então o senhor deve saber como entrar em contato com ela. Eu descobrirei, prometeu Ben. O seu turno não terminou, rugiu Mulligan. Sim, senhor. Então, dê-o fora daqui. Bem, teve de obedecer. Ele disse a Tom: ligue para mim, e voltou-se para sair. Naquele exato momento o rádio da polícia começou a transmitir. O som que vinha dele sempre paralisava o tempo na delegacia, pois todos se detinham para ouvir a mensagem. Bascom, possível caso de morte no sítio de Fred Potter. Rua 197 Sudoeste, 12,947. Pessoal de socorro a caminho. Mulligan pulou da cadeira, fazendo-o estrondejar para trás e bater de encontro à parede. Onde está o Leonardo? Ele já chegou. E naquele momento o telefone tocou. Arre, desgraça pouca, e bobagem. Vá atender. Ben apressou-se na direção do balcão da entrada. Um homem e uma mulher estavam sentados na área da recepção. Ben reconheceu o homem, John Ziegler, repórter do jornal Estrela do Condado de Hampton. Ele cobria as rondas da polícia local e estava sempre na delegacia. A mulher era obviamente uma fotógrafa. Ziegler tinha um bloco de anotações à mão, e, aparentemente, rabiscava tudo o que ouvia. O telefone tocou de novo. Ben continuou de olho nos caça-notícias enquanto agarrava o telefone. Departamento de polícia. A voz do outro lado estava frenética. Acalme-se, senhora. Não consigo entender. Era Cecília Potter. Já havia chamado o número de emergências, agora queria certificar-se de que a polícia estava a caminho. Ben sabia onde ficava o sítio deles. Acabamos de receber o chamado pelo rádio. Logo estaremos aí. Nem adiantava pensar em ir para a casa. A porta dos fundos se abriu. O Leonardo acabou de chegar, informou Ben. O policial Leonardo Jackson chegava para a ronda noturna. Era o tipo do sujeito calmo, esguio, sereno,
de seus 40 anos, quase um acessório permanente naquele lugar. Por pouco Mulligan não passou em cima dele ao explodir de seu gabinete. Vamos indo, Leonardo. Há um caso de suicídio no sítio dos Potters. No sítio dos Potters. Leonardo achou difícil imaginar um dos Potters fazendo uma coisa dessas. Ben sentia-se bastante abalado a respeito de outro assunto. O que faço com o John Ziegler lá fora? Mulligan olhou para os jornalistas e começou a praguejar, olhando de um lado e de outro. Harris, venha aqui fora. Tom saiu do gabinete, tentando cooperar. Mulligan empurrou-o na direção da entrada. Sente-se lá com aquela gente simpática. Eles querem conversar com você. Leonardo, usaremos o seu carro-patrulha. Tom olhou para Ben pedindo ajuda. Eles estiveram lá em casa hoje quando aquela senhora levou as crianças. Tiraram fotos do que aconteceu. Ben sentiu sua irritação crescendo. Tom, você não precisa lhes dizer nada. Simplesmente passe por eles e vá para a casa. Mulligan deve ter visto algo de que não gostou. Collie, venha você também. Leonardo estava pronto para rodar. Mulligan agarrou seu chapéu e jaqueta. Os jornalistas, de pé, dirigiam-se a Tom. O Tom pode ir embora? Perguntou Ben. Mulligan revirou os olhos ante tal pergunta. Collie, ele veio aqui por conta própria. Pode ir embora da mesma forma. Está ouvindo, Harris? Tom, dê-o fora daqui, aconselhou Ben, baixinho. Você não precisa falar com ninguém. Mulligan rosnou para ele. Está pronto agora, Collie. Vamos, depressa. Ben não gostava nada daquilo, mas ordens eram ordens. Ele se dirigiu novamente à porta dos fundos. Fiquem à vontade, disse Mulligan inclinando o chapéu para John Ziegler e para a mulher da Câmara. Estaremos de volta dentro de mais ou menos uma hora, e terei uma declaração para vocês. Ligarei para você, disse Ben a Tom, e acompanhou Mulligan e Leonardo. Não vou deixar você ali dentro com aquele seu amigo cristão. De forma alguma, resmungou Mulligan por sobre o ombro, enquanto eles se dirigiam aos carros. Se vai estar a serviço, vai trabalhar e vai fazer o que eu lhe disser sem chiar. Não precisamos de vocês dois fanáticos trocando ideias lá dentro, não senhor. Tom voltou ao gabinete de Mulligan para apanhar o paletó e em seguida saiu para o corredor. John Ziegler estava plantado bem à sua frente, bloqueando o caminho. Com licença, disse Tom, tentando passar por ele. John insistia em ter uma conversa. John Ziegler, do jornal Estrela do Condado de Hampton. Sim, eu o vi lá na minha casa, respondeu Tom secamente. Sr. Harris, qual é a sua resposta a essas alegações? Perguntou Ziegler. Que alegações? Nem sei porque isto está acontecendo comigo. O senhor acha que isso prejudicará a escola cristã? Não sei. O senhor nega quaisquer abusos às crianças na escola cristã? Esta pergunta mexeu com Tom ao ponto de fazê-lo estacar abruptamente. E Ziegler havia percebido. O senhor nega as alegações? Não sei de nenhuma alegação, respondeu Tom, mal encontrando a voz. Ziegler anotou, apressado. Houve alguma reação por parte da sua família? Além do fato de meus filhos ficarem apavorados, a mulher pôs-se a bater fotos dele. Ei, o quê? Isso, ora. A Câmara continuou, estalando. Ziegler ergueu uma sobrancelha. Pelo que sei, o senhor é viúvo. Mora em casa sozinho com uns filhos. Chega. Tom indignou-se. Estou indo. Boa noite. Ziegler atirou perguntas às costas de Tom enquanto o seguia de perto na direção da porta da frente. O Estado está considerando seus filhos também como possíveis vítimas. Tom abriu a porta com um safanão e olhou-os furioso por um momento. A Câmara registrou sua expressão de raiva. Ziegler estava satisfeito. Muito obrigado, Sr. Harris. Logo do outro lado da rua, Desespero estava sentado no teto da biblioteca e loja de presentes de Bascom, um lastimável monturo de sujeira melancólica, choramingando, por causa dos ferimentos e, observando uns 2 carros de patrulha saírem na disparada. Oh, lá vão eles, lá vão eles. E agora? Diversos outros espíritos, escuros faziam-lhe companhia, escondidos, resmungando, chiando,
babando de agitação, constituíam um bando heterogêneo de tentadores, perturbadores e enganadores, subitamente reduzidos à metade da força, metade do seu número, e cheios de angústia pela derrota, recente e terrível, de seus camaradas. Desespero fazia jus ao seu nome. Perdido, 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 está tudo perdido. Os melhores de nós se foram, todos conquistados, menos eu. Um forte tapa jogou-lhe a cabeça redonda contra o ombro. Pare com essa choramingação. Você me deixa doente. Terga, meu príncipe, ó senhor não estava lá. Terga, ó príncipe de Bascom, mais parecia um sapo limposo com uma medonha peruca de arame preto e 2 olhos amarelos, que rolavam de cá para lá. Ele, indignado, coçava a cabeça retorcida por pura coceira de frustração. Fracasso, isso, é o que aconteceu. Uma demonstração abominável de incapacidade. Homicídio foi pronto em objetar. Se a missão tivesse sido bem sucedida, sem dúvida o senhor teria sido o primeiro a elogiá-la. Ela não foi, eu não o faço. Engano tentou avaliar objetivamente o desastre. Nossas forças eram poderosas, e estou certo de que lutaram com valentia, mas as orações dos santos são mais fortes. O exército celestial é mais forte. Eles esperavam por nossos guerreiros e estavam prontos. Subestimamos seriamente o seu número e poderio. Apenas isso. Terga voltou-se bruscamente e fixou um olhar enraivecido em Engano, detestando-lhe as palavras, mas sabendo que o astuto demônio tinha razão. Ele caminhou de um lado para o outro, moveu-se irrequieto, esforçou-se por compreender o que ocorria. Atacamos Tom Harris e a escola. O plano do homem forte desenrola-se neste exato momento. Cumpre-se agorinha mesmo. Mas aqui estão vocês, lamentando uma derrota fragorosa e dizendo-me que o plano pode estar marchando precipitadamente rumo à destruição. E, tudo por causa dessa mulher. Engano pensou a respeito da pergunta, e então confirmou com a cabeça. Essa seria uma avaliação justa. Terga rolou os olhos na direção do céu e soltou um berro de medo e frustração. Destruidor tirará o nosso couro por causa disto. Os que não caíram nesta derrota certamente cairão debaixo da espada dele. Ele contou uns demônios à sua volta e concluiu com um número menor do que desejava. Onde está ódio? Foi-se responderam, todos. Um dos primeiros a cair. E violência? Acorrentado no abismo, imagino sugeriu Engano. Cobiça, luxúria, estupro. Apenas recebeu olhares desanimados. Ele correu uns olhos sobre a cidade, e sua cabeça apenas contorceu-se de um lado para outro. Não conseguia admitir o acontecido. Uma tarefa tão fácil. Um simples assassinatozinho. Todos nós já fizemos isso antes. Quando o homem forte descobrir, gemeu desespero. Vá. Terga jogou a cabeça de desespero contra o outro ombro. Ele precisa saber, salientou a adivinhação. Então, diga-lhe, respondeu Terga. Vá você dizer-lhe. A adivinhação silenciou-se, esperando que algum outro demônio falasse. Terga fechou a mão cheia do couro empapuçado de desespero se segurou, como um troféu. O nosso mensageiro. Eles se puseram a dar vivas, as garras batendo seu aplauso. Não, não o homem forte, choramingou desespero. Já não basta uma sova. Vá agora, ordenou Terga, ou a sova do homem forte será a terceira que levará hoje. Desespero adejou loucamente no ar. Uma asa ainda estava contundida e torta. Vá, continuou Terga, e não demore. Desespero saiu às pressas, choramingando e berrando ao ir. E quando tiver dado conta do recado, gritou Terga, volte para junto da mulher e continue a cumprir aquilo que é a sua obrigação. Algumas risadinhas fizeram com que Terga rodopiasse. Alguns espíritos pequenos se encolheram, erguendo os olhos para ele, haviam sido apanhados. Esbravejou Terga, e eles podiam ver o limbo no céu da sua boca. Medo, morte e loucura, 3 dos bichinhos de estimação favoritos da mulher. Vocês parecem estar bem desocupados no momento. Os 3 demônios se entreolharam estupidamente. De volta a seus postos. Sigam a mulher. Eles adejaram no ar como pombas assustadas, arranhando para ganhar altura. Terga não estava satisfeito. Depois de esbofetear diversos outros demônios, ele berrou.
Vocês também, todos vocês, encontrei-na, torturei-na, aterrorizei-na, querem que destruidor pense que são uns pelotes insignificantes que são, corrijam a asneira que fizeram, destruam a mulher. O ar encheu-se de asas estrondejantes, esvoaçantes. Terga cobriu a cabeça, protegendo-a de alguma ponta de asa desgovernada. Eles desapareceram em segundos. Terga olhou para a rua, para a estrada que levaria uns carros-patrulha ao sítio dos Potters. O nosso sargento não vai encontrar o que esperava, resmungou ele. 3. Já escurecia quando uns 2 carros-patrulha desceram rugindo pela entrada de pedriscos da casa dos Potters. O carro de socorro já se encontrava lá, as portas escancaradas, as luzes piscando. Fred e Cecília estavam fora na larga varanda da frente esperando a polícia, um agarrado ao outro. Eram pessoas fortes, vigorosas, mas essa noite se sentiam obviamente abaladas. Mulligan travou as rodas e deslizou numa impressionante brecada, derrapando de leve, para o lado nos pedriscos soltos, e então saltou do carro a tempo de emergir, como um deus da nuvem de poeira que havia levantado. Leonardo esperou que a poeira assentasse, antes de sair. Não queria pó por todo o banco quando voltasse ao carro. Ben encostou cuidadosamente atrás do primeiro carro e saiu de maneira calma, eficiente. Agia com extrema cautela, ciente de que suas emoções estavam à flor da pele. Mulligan já falava com um dos paramédicos, obtendo uns fatos. O paramédico havia acabado de chegar de uma casinha rural do outro lado do campo. Ben podia ver 2 ou mais lanternas varrendo a escuridão lá. Fora isso, não havia outras luzes. Falecida, disse o paramédico. Morta há pelo menos 1 hora. Está bem, disse Mulligan, acendendo com um estalido sua grande lanterna prateada. Vamos lá. Ele dirigiu-se ao campo, cortando a grama alta com longas e poderosas passadas, o cacetete balançando no quadril, a barriga pulando acima da cinta. Leonardo e Ben o seguiram de perto. Deve ser aquela mulher Roy, disse Mulligan. Sauli Roy. Você sabe alguma coisa a respeito dela? Leonardo deduziu que a pergunta lhe fora dirigida. Muito pouco, Haroldo. Acho que é um desses tipos esquisitos, uma espécie de sobra dos hippies, uma derrotada. Acho que resolveu acabar com tudo. Ben dava tratos à bola enquanto eles continuavam rumo à casa escura. Sauli Roy. O nome não lhe dizia nada. Muito bem, disse Mulligan. Ali está o cercado das cabras. Espalhem-se um pouco, gente. Nada de se esconder atrás de mim. Eles saíram do campo, cruzaram uma estradinha abandonada, coberta de mato, e chegaram ao cercado das cabras. A cerca era rústica e velha, feita de arame enferrujado pregado a mourões de dormentes partidos, com um portão rangedor pendurado torto por uma dobradiça boa e uma que estava solta. O portão ainda se encontrava aberto, todas as cabras estavam fechadas agora no sítio dos Potters. 2 técnicos de emergência médica estavam em pé do lado de fora do cercado, guardando seu equipamento. Ela é toda a sua, disse um deles. Ben correu uns olhos à volta do cercado, iluminando aqui e ali com a sua luz, apenas verificando se havia algo em comum, não querendo mexer em nada. Seu olho percebeu um balde de ração das cabras caído perto da porta do barracão dos animais. Ei, verifique aquilo, disse ele, apontando com a sua luz. Mulligan ignorou e investiu através do cercado, entrando no barracão velho, coberto de zinco, deixando uma grande pegada de estéril no meio da ração derramada. Então, ele estacou. Havia encontrado alguma coisa. Leonardo e Ben chegaram por trás dele e olharam para dentro, pelo vão da porta. Lá estava ela, a morta. Ben não conseguia ver-lhe o rosto. Mulligan estava na frente, mas ela estava toda vestida de preto, e deitada de costas na palha, o corpo e membros retorcidos e flácidos como se alguém a tivesse embolado e atirado ali. Ben correu sua luz pela parte de dentro do barraco. O facho luminoso recaiu sobre uma blusa xadrez ao lado do corpo. Aparentemente, Mulligan não a tinha visto. Ele estendeu a mão e apanhou-a. Estava manchada de sangue. Ei, Haroldo, veja isto. Mulligan rodopiou, como que rudemente surpreendido. Cole, volte aos Potters e obtenha uma declaração deles. Sim,
senhor, mas dê uma olhada nisto. Mulligan não a pegou, ele a agarrou. Ande, vá até lá, podemos cuidar das coisas por aqui. Leonardo dirigia, a sua luz ao rosto da mulher e bem conseguiu vê-lo de relance pela primeira vez. Ela era jovem e bela, mas morta, violentamente morta. A expressão do rosto era vazia, uns olhos secos e fissos, uns cabelos negros que chegavam à altura dos ombros como uma sombra emaranhada sobre a palha. Ben não sabia que olhava fixamente até que Mulligan berrou com ele. Collie, viu o suficiente, vá andando. Ben saiu de lá e apressou-se a voltar pelo campo à casa dos Potters. Sua mente estava disparada. Ia ser um caso maior do que havia esperado. A aparência daquele corpo, a blusa ensanguentada, a ração derramada, a violência óbvia. Não era nenhum suicídio. O pessoal de socorro foi embora no seu veículo. Seu trabalho terminara. Ben revestiu-se de uma aparência calma enquanto subia uns degraus da varanda. Uns Potters ouviram-no chegando e imediatamente vieram à porta. Alô, sou o agente Ben Collie. Ben estendeu a mão e Fred a tomou. Fred encarou Ben um pouquinho só. Não nos vimos antes. Não, senhor. Faz pouco tempo que cheguei a Bascom. Estou aqui há mais ou menos 4 meses. Oh, Ben, seja bem-vindo à vizinhança. As coisas geralmente não são assim, tão emocionantes por aqui. Claro, senhor. Com a sua permissão, gostaria de obter uma declaração. Cecília abriu a porta. Por favor, entre. Bem, não é? Sim, senhora. Obrigado. Fred e Cecília tomaram seus lugares no sofá e ofereceram a Ben uma cadeira que ficava de frente para eles. Ele tirou seu bloco de anotações. Como estão passando? Perguntou a policial. Oh, mais ou menos, respondeu Fred. Cecília apenas meneou a cabeça. Pobre Sauli. Lágrimas retornaram aos seus olhos. Isso é simplesmente horrível. É apavorante. Ben falou gentilmente. Pelo que sei, foi a senhora quem a viu primeiro. Ela acenou que sim com a cabeça. A senhora a tocou, ou mexeu com ela de alguma forma. Cecília sentiu-se repelida pela simples ideia. Não cheguei nem perto dela, nem mesmo olhei ao seu rosto. Cerca de que horas eram? Mais ou menos 6. Ben rabiscou esses itens no papel. Bem, porque simplesmente não me conta tudo o que aconteceu. Ela possa contar-lhe a respeito das cabras terem escapado, e sobre a mãe cabra ter tentado atacá-la, e depois procurou lembrar-se do que tinha feito para conseguir levar aquela cabra de volta ao cercado, e então uma forte opinião assumiu precedência sobre a narrativa, e ela não se conteve. Acho que alguém a matou. Fred ficou chocado com isso, naturalmente. O que lhe dá essa ideia? Ben tinha de controlar a situação. Trataremos disso quando chegar a hora. Mas agora a senhora precisa me contar o que viu. Apenas o que viu. Ela lhe disse, e não era muito diferente do que ele mesmo havia visto. Eu não queria vê-la daquela forma. Simplesmente não fiquei por lá. Tudo bem. A senhora pode dizer-me o nome completo da vítima? Sauli Roy. Ela era um tipo muito quieto, disse Cecília, o rosto cheio de sofrimento e perplexidade. Ela nunca falava muito. Mantinha-se afastada. Gostávamos de tê-la como inquilina. Era limpa, responsável. Nunca tivemos nenhum problema com ela. Por que haveria alguém de querer machucá-la? Então a senhora não consegue pensar em ninguém que pudesse ter algum tipo de queixa ou rancor contra ela? Não, ela era um tipo muito reservado. Não me lembro de jamais tê-la visto recebendo alguém ou com visitas. A senhora pode pensar em alguma outra coisa que possa ter parecido fora do normal? Você viu a ração derramada no chão? Sim, senhora. Alguém pode ter pulado e agarrado a Sauli. Alguma outra coisa? Vi um longo pedaço de corda na mão dela. Talvez fosse para amarrar as cabras, não sei. Ben anotou aquilo. Ouviram-se fortes pisadas na varanda. Era o sargento Mulligan. Ele abriu a porta e entrou, e tirou o chapéu. Bem, pessoal, foi uma noite e tanto. Vimos uma verdadeira tragédia aqui. Conseguiu uma declaração deles, Collie. Ben ergueu-se e correu uns olhos pelas anotações. Apenas o que a senhora Potter viu inicialmente, suponho.
Mulligan tomou as notas da mão de Ben e correu uns olhos por elas. Ben terminou seu pensamento. Suponho que assim que examinarmos a casa e dermos uma busca na área teremos mais com o que trabalhar. Mulligan não pareceu ouvi-lo. Está bem. Farei com que elas sejam incluídas quando o relatório for datilografado. Ele enfiou as notas de Ben no bolso e disse aos Potters: acho que ela se enforcou nos caibros do barraco. Sabe lá por quê? Enforcou-se, disse Cecília, surpresa. Há algum bilhete de suicídio? A senhora encontrou qualquer coisa parecida por aí? Cecília ainda estava confusa. Não, eu. Bem, a gente estará examinando toda a área esta noite e talvez descubra alguma coisa. Ele se dirigiu à porta de novo. Collie, pode ir e dar o dia por encerrado. Eu e o Leonardo examinaremos a área e esperaremos pelo médico legista. Está dizendo que foi suicídio? Perguntou Ben, seguindo-o porta afora. Nada mais, nada menos, respondeu Mulligan. Bem, talvez. O que você quer dizer com talvez? Retrucou Mulligan, impaciente com esse tipo de resposta. Bem, o senhor viu como que estavam as coisas lá dentro. Eu vi tudo, e você não. Mas a senhora Potter viu. O corpo não estava dependurado quando ela o encontrou, mas caído na palha do mesmo jeito em que o vimos quando chegamos lá. Vá para a casa, Collie sugeriu Mulligan, voltando-se para a casa alugada. Não se preocupe com coisas que não são de sua responsabilidade. Mulligan dirigiu-se ao outro lado do campo, dando por encerrada a conversa. Ben voltou ao seu carro e sentou-se dentro com a porta aberta, virando as folhas de seu bloco de anotações. Ele fez sair a ponta da caneta e pôs-se a rabiscar algumas notas, para si mesmo, coisas de que desejava lembrar-se. Blusas adrês com sangue. Posição do corpo sugere violência. Ração derramada. Corda na mão, não em volta do pescoço. Vítima não dependurada. Asterisco, asterisco, asterisco. Logo, antes de chegar a Claytonville, Sauli saiu da rodovia, para uma estrada obscura, cheia de mato e sulcada por marcas de rodas que serpenteavam profundamente, na floresta, curvando em torno de árvores, e tocos, passando sob galhos baixos, afundando dentro de negros buracos de barro, e fazendo a velha caminhonete corcovear, e balançar a cada novo buraco, sulco, ressalto e curva. Essa estrada, ou talvez fosse uma trilha, provavelmente fora usada por agrimensores e construtores, mas agora era utilizada apenas pela molecada em bicicletas sujas e talvez por um ou outro cavaleiro. Talvez em algum canto ali dentro ela pudesse encontrar um bom lugar para abandonar a caminhonete. Enfim encontrou ela o que parecia ser um retorno ou um beco sem saída, uma curta seção de uma área que já fora limpa e que os ciclistas das bicicletas sujas ainda não haviam descoberto, e que depressa estava sendo retomada pela espessa galharia. Ela virou o volante com força e deixou que a caminhonete continuasse em frente, fendendo a vegetação e achatando uns matinhos que se erguiam à frente dos faróis dianteiros. Já chegava. Desligou as luzes e o motor. E então ficou sentada ali, uns cotovelos no volante e a cabeça nas mãos. Precisava manter-se imóvel, por apenas um minuto. Tinha de pensar, de avaliar a situação, de separar pensamento de sentimento. Não se moveu por um minuto, e depois outro, e depois outro. O único som era o de sua própria respiração. Ela estava consciente de cada movimento respiratório e o tique, tique, tique cada vez mais vagaroso do motor esfriando. Percebeu o quanto tudo permanecia imóvel nesse mato, e como estava escuro, e especialmente, quanto o lugar era solitário. Estava sozinha na escuridão, e ninguém sabia. Muito poético, pensou, muito apropriado. Mas quanto ao negócio à mão, como vai ser, Sauli? Você continua em frente, ou desiste? Pode sempre